Ser um cristão. Você saberia me dizer o que é ser um cristão, sem falar de qual igreja ou de qual religião a pessoa pertence? Sim, porque muitos hoje em dia, ao se dizerem cristãos, querem apenas dizer que fazem parte de uma determinada igreja ou de uma certa religião. Mas será que ser cristão seria isso mesmo? Você sabe qual a origem da palavra cristão? Sabe por que temos esse adjetivo? É sobre isso que vamos falar em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Pastor Clodoaldo aqui. Vamos para mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aprendendo de um capítulo bíblico e orando em cima da mensagem do Senhor. A devocional de hoje terá o tema que será o seguinte: ser um cristão. O texto bíblico que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, os versículos 25 ao 26. A palavra do Senhor diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Irmãos e irmãs, o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos começa com a defesa do apóstolo Pedro diante dos judeus que tinham se convertido, pois estavam criticando o apóstolo por ter entrado na casa de gentios, conforme nós vimos na devocional anterior, que Deus usou a Pedro para salvar a vida e a família de um homem chamado Cornélio, mostrando assim a graça de Deus em salvar os gentios. Os irmãos entenderam e passaram a glorificar a Deus por tão grande salvação que alcançaria todo o mundo e não apenas aos judeus. No meio do capítulo 11, nos é relatado o crescimento da igreja na região da Fenícia. Pois muitos judeus convertidos tinham sido dispersos para aquele lugar por conta da perseguição depois que Estevão havia sido morto. Muitas pessoas creram no Evangelho e houve a necessidade de enviar uma liderança para aquele lugar. E exatamente numa das cidades, chamada Antioquia, Barnabé, que era um servo do Senhor, começou um belíssimo trabalho de edificação do corpo de Cristo naquela região. Ele acabou por não dar conta de tanto trabalho e foi até a cidade de Tarso procurar por Saulo, aquele que se converteu ao Senhor. E então eles voltaram e juntos ficaram por mais de um ano ensinando a palavra aos irmãos de toda aquela região. Interessante foi que ali na cidade de Antioquia, as pessoas começaram a chamar os discípulos de cristãos. Essa foi a primeira vez que o termo foi usado. Quando olhamos para o termo na nossa língua, nos parece que a palavra cristão é o aumentativo de Cristo, mas na realidade, no original da palavra, cristão queria dizer pequenos cristos ou cristinhos, ou ainda pertencentes e parecidos com Cristo. Alguns estudiosos dizem que era um apelido pejorativo. Veja só que interessante, eles deram o nome aos discípulos do Senhor que eles serviam, ou seja, eles se pareciam com Cristo, faziam o que Cristo fez, ensinaram o que Cristo ensinou, curavam e libertavam exatamente como Cristo o fez. Tinham em seus corações a mesma missão do Cristo, por isso eram réplicas, eram cópias de Cristo, ou seja, cristinhos. Você entende agora o que é ser um cristão? Não é sermos de uma igreja ou de uma religião. Cristãos são aqueles que se parecem com Cristo em seu caráter, em seu amor, em suas palavras, em suas ideias e em seus propósitos. Eles começam a espelhar as atitudes de Cristo. Claro que ao nos tornarmos cristãos, vamos fazer parte sim de uma igreja ou de uma determinada religião, mas não podemos esquecer a essência que é nos parecermos com Cristo. E então, você se parece com Cristo?
Talvez você diga que isso é muito difícil, mas esse é o nosso alvo. Devemos prosseguir caminhando rumo a esse desafio todos os dias. Se não tivermos essa referência que é o Senhor Jesus, nós vamos viver dizendo que somos cristãos, mas sem ter nada em nossa vida que se pareça com o nosso Senhor e Salvador. Hoje e todos os dias daqui para frente, nosso desafio será parecermos com Cristo. Aliás, muitos de fora dizem que têm dificuldade de acreditar na igreja porque quem está lá dentro não se parece com Jesus. Então, fica aí a dica, vamos demonstrar mais a presença de Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos orar para que sejamos verdadeiros cristãos e logo depois vamos interceder uns pelos outros, demonstrando o amor e a compaixão e a nossa unidade em Cristo Jesus. Orem comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra que nos desafia, Deus Todo-Poderoso, a sermos parecidos com Cristo, a sermos parecidos com Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso caráter, a nossa integridade, as nossas palavras, o nosso amor, as nossas atitudes, as nossas ideias, todas elas, Deus, tenham o Senhor como referência, que possamos olhar para o Evangelho, olhar, Pai, para a palavra e praticar a palavra, praticar tudo que o Senhor ensinou, praticar tudo que o Senhor viveu para honrar e glorificar o seu nome e ensinar para esse mundo o que é ser na realidade um cristão. Em nome de Jesus, nos ajude nesse desafio. Não é um desafio fácil, mas é para esse desafio que o Senhor nos chama. Quanto mais do Senhor nós tivermos dentro de nós, mais vamos nos parecer contigo e mais vamos impactar as pessoas que precisam de salvação. Assim oramos, Pai, e em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Paizinho querido, agora vamos orar uns pelos outros, demonstrando assim nossa unidade e em ajudar também, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, meu Pai, estender a mão, Pai, e abençoar todos aqueles que estão debaixo de lutas, dificuldades, tristezas e amarguras. Paizinho querido, seja com aqueles que estão doentes, aqueles que estão com problemas familiares, aqueles que estão com problemas conjugais, pessoas que estão com problemas nos vícios, das drogas, da bebida, do alcoolismo. Senhor, quem sabe nos vícios, Deus, de pornografia, nas tecnologias de hoje. Ó Deus, dependência das redes sociais, quantas bobagens há hoje em dia desses jogos de azar, de apostas, pessoas gastando rios de dinheiro, meu Deus. Ó Senhor, que tu traga paz, cura e libertação a essas pessoas, meu Pai. Oramos por aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, com medo, estão apavorados, estão, Deus, perplexos diante de tantas coisas ruins que têm acontecido nesse mundo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda cada família a sair, Deus, de toda a dívida, de todo o problema, Senhor, seja ele físico, emocional ou espiritual, principalmente os espirituais, né, Pai? Porque, olha, os inimigos têm assolado as pessoas hoje em dia. Ah, Senhor, são tantos problemas, meu Deus, que a gente às vezes nem sabe enumerá-los, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe a tristeza, a angústia e as lágrimas que essa pessoa tem, ó Deus, derramado diante do Senhor, na beira de sua cama, Senhor, pelas madrugadas adentro. Pessoas que estão deixando de dormir com insônia, com medo, com pavor, com síndrome de pânico, com ansiedade, meu Deus, até mesmo com a tal da depressão, tão terrível, que doença maldita e maligna. Ó Senhor, vem ajudar aqueles também que estão nos hospitais, passando, Deus, por tratamentos sérios, meu Deus, com hemodiálise ou quem sabe, Pai, com problemas de câncer, fazendo quimioterapia. Senhor, ajuda, dê força a essa pessoa, Deus, que aos olhos dos médicos não tem mais solução, que o Senhor possa estender a tua mão e ajudar. Oro por aquelas pessoas que estão endividadas, pessoas, Deus, que estão enroladas, meu Deus, financeiramente. Senhor, dê uma saída, que a sua graça seja sobre essas pessoas. Querido Deus, abra o coração dos teus filhos que ainda não te conhecem verdadeiramente, que possam,
possam, ó Deus, te receber como Senhor e Salvador e assim tornarem-se cristãos para a honra, glória e louvor do seu nome. Deus querido, dá-nos um dia muito abençoado, que nós sejamos, ó Deus, cheios do Espírito Santo, fortalecidos no Senhor, que a tua graça seja sobre a nossa vida e a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado, que sejamos fiéis ao Senhor, fiéis, ó Deus, à nossa família, fiéis ao nosso país. Por falar nisso, oramos e abençoamos o nosso país, oramos contra as guerras, a violência, contra todo o mal que tem assolado, Deus, ao nosso redor, a esse mundo tão cruel e hostil. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada. Em ser um cristão, eu peço a você que compartilhe, inscreva-se nos nossos canais, para que a própria rede social entenda que é um canal relevante e que tem mensagens relevantes também. Não esqueça de apertar o sininho aí no YouTube, porque a própria rede social vai te lembrar na hora que sair a devocional nova. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo dia e eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.